Nós nos alegramos na presença do Senhor nesta noite. E nós temos a certeza que Ele está aqui entre nós. Como é bom poder receber você aqui em Caldas Novas. Como é bom poder abraçar tantos irmãos que andando pelo Brasil, nós temos a oportunidade de abraçá-los nos mais rincões dessa nação e hoje poder estarmos todos juntos aqui. Que alegria! Como é bom lhe receber. Igreja que vai. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. E é por isso que nós pedimos já para que todas as luzes estivessem ligadas, para que você pudesse estar com a sua Bíblia aberta e juntos possamos meditar na palavra de Deus. Movidos, igreja viva, igreja que vai. A igreja, meus irmãos, ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida do reino de Deus. E Atos vai nos ensinar isso. Eu me lembro que em uma das nossas viagens missionárias, eu tinha muito desejo de conhecer o Amazonas. E em uma dessas viagens nós estávamos navegando, pastor André e irmã Germana estão aqui, nós temos uma turma bonita do Acre aqui, mas nós estávamos lá no Rio Juruá. O Rio Juruá, ele desce do Peru, entra ao Brasil, e o Rio Juruá, irmãos, é o rio mais sinuoso do mundo. Pastor Fernando, neste rio a gente tem a oportunidade de navegar, e nós andamos ali 1, 2, 15, 20, 30 horas, e quando você pensa que você olha no mapa a distância que você não andou nada. Esta região, pastor Djalmi, para nós hoje, é uma das regiões mais desafiadoras do avanço do Evangelho. Há um vazio batista aqui, que depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas nós estávamos lá. E nós tínhamos a oportunidade de receber muitas pessoas no barco, era uma ação de plantação de igrejas, e nós estávamos numa cidade chamada Ipixuna, no Amazonas. E nós tínhamos ido para uma comunidade, e o barco estacionou, e nós começamos a receber pessoas naquela manhã. E eu me lembro que nós tínhamos um barranco grande, uma escada, vindo muito precária, mas uma senhora, ela veio para o atendimento, pastor Linaldo, e ela vinha com uma espécie de um pedaço de madeira, e ela ia subindo degrau por degrau, e ela veio chegando, e de repente, nós conseguimos recebê-la, e ela adentrou o barco. Eu pude fazer a ficha dela, mas eu me lembro que ela colocou a mão sobre a mesa, e quando ela colocou a mão sobre a mesa, eu vi que tanto da sua mão esquerda, quanto da sua mão direita, ela só tinha as pontas dos 5 dedos, a parte de baixo, o início dos dedos. Ela não tinha mais do meio para frente, das 2 mãos. Num determinado momento eu olhei, os pés eram da mesma maneira. Ela não tinha os dedos das mãos e os dedos dos pés. Ouvindo aquela senhora, ela nos compartilhou, e ali a gente atendeu aquela senhora, e nós ficamos tão impactados, irmãos, com aquela vida, e ela morava do outro lado. Nós atravessamos no dia seguinte, pastor Abraão, que estava nos liderando, e nós fomos na casa daquela senhora. Nós fizemos questão de atravessar o rio, e chegamos naquela casa ribeirinha, aquela casa típica do Amazonas. E ao atravessar o rio, ao chegar na casa ribeirinha, lá do outro lado, aquela senhora na janela, e ela nos recebeu. E nós fomos ali com muita vontade de pregar o Evangelho. Como toda operação Jesus Transforma, a gente vai para a rua com muita vontade de falar de Jesus. E aí, pastor Fernando, quando nós chegamos e começamos a falar de Jesus para aquela senhora, ela começou a contar para nós a sua história. Que na verdade agora ela estava sozinha, seu marido já era falecido, os seus filhos tinham ido embora para Manaus. E ela começou a contar a história de quando ela tinha enfrentado a hanseníase.
Aí começou a fazer todo sentido, porque ela não tinha os dedos das mãos e dos pés. Mas num determinado momento ela disse assim para nós: eu não tinha médico, eu não tinha remédio, eu só podia fazer uma única coisa: clamar a Deus. E numa madrugada as minhas dores eram muito grandes. Os meus dedos estavam sendo comidos. Mas naquela madrugada eu clamei a Deus. E Jesus me curou naquela madrugada. Nós fomos lá para evangelizar aquela senhora. Mas na verdade nós é que fomos evangelizados. E aí quando saímos dali, ela tinha uma experiência tão clara com Deus. Ela reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós caímos em fazer uma pergunta a ela. Aquela besteira de fazer aquela pergunta: de que maneira que nós poderíamos lhe ajudar? Aquela senhora virou para nós e disse assim: eu gostaria que vocês viessem mais aqui me falar do Evangelho. Eu gostaria que vocês retornassem mais aqui para me falar do Evangelho, porque vocês demoram muito a vir. Igreja viva é igreja viva é a igreja que, mais uma vez, igreja viva. Se você está com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1, Lucas foi usado pelo Senhor para nos descrever algo extraordinário. Nós temos aqui uma continuação do Evangelho. Nós temos aqui aquele primeiro momento da igreja. Jesus está prestes a ascender aos céus. Os discípulos ainda estão tentando entender o que vem depois da cruz, da ressurreição. E eles começam a perguntar para o Senhor. Aí no verso 6 ele vai dizer: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? Esse é o momento. Olha o que nos diz o texto a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que este tempo é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Restando eles os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens revestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando às alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Verso 8, vamos repetir juntos, irmãos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria. Os discípulos estavam preocupados. Quando seria a restauração do reino? A mente dos discípulos estavam voltadas para um reino político, um trono visível, um poder terreno, mas Jesus estava falando de um reino que se move, um reino que vai muito além dos nossos, um poder que envia, um discipulado que caminha.
É muito interessante que quando nós olhamos a história de Jesus, Jesus não formou os seus discípulos numa sala, Jesus formou os seus discípulos na estrada. É muito interessante isso. Ao ler o Novo Testamento, você vai ver, foi no caminho que ele chamou Pedro e André para segui-lo. Foi no caminho, numa coletoria, que ele chama Mateus. É no caminho que ele cura o Bartimeu. É no caminho, em cima de uma árvore, que um homem chamado Zaqueu é impactado pelo testemunho. E o poder da palavra do Mestre é no caminho, junto com os discípulos, que a mulher de Samaria foi impactada com a verdade do Evangelho. O discipulado de Jesus, irmãos, não acontecia em bancos fixos, mas em passos firmes. Quando nós olhamos para essa realidade, quando Jesus envia os seus discípulos, Mateus capítulo 8, o texto da grande comissão, a ideia é enquanto caminham, ou seja, enquanto caminham, discipulem, enquanto vivem, anunciam, enquanto trabalham, testemunhem. E aí em Atos capítulo 1, verso 8, ele vai reafirmar essa ideia. E vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: não fiquem parados. O Evangelho só avança quando a igreja se move. Jesus está deixando claro, meus irmãos, ele não estava apenas só chamando para esperar que o reino venha, mas ele estava mostrando que esse é o reino que vai. Os discípulos estavam esperando um trono, Jesus estava entregando uma tarefa. Os discípulos pediam um mapa, Jesus está dando uma missão. Eles esperavam uma cadeira, imagine agora, ele vai reinar. E aí Jesus oferece a cruz e um caminho, porque o discipulado com Cristo, o trono já está ocupado. Ele é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte e ressuscitou. É dele. E aí, a pergunta dos discípulos revela, nos mostra o quê? Revela uma igreja que espera, revela o sentimento dessa igreja que aguarda, mas a resposta de Jesus revela uma igreja que vai, uma igreja que caminha. O cristianismo, meus irmãos, ele não começa apenas com gente reunida para contemplar, mas gente enviada por Jesus para testemunhar da graça de Deus. Quais as lições nós podemos ver nesse texto? Ao estudar esse texto, e aí eu queria que você pudesse marcar algumas lições aí. Se você notar nos versículos 6 e 7, diz assim o texto: então eles estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é este tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E ele responde: não cabe a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A primeira lição, irmãos, que Jesus nos dá de maneira tão clara, é que a igreja que vai, é uma igreja orientada pelo propósito claro de Deus. Os discípulos queriam entender o futuro, mas Jesus os chama para agir no presente. Os discípulos queriam saber o que vai acontecer amanhã, o que haveria de vir, e Jesus está dizendo: olhem o agora. Eles estão perguntando quando, Jesus responde: hoje. Eles estavam preocupados com uma restauração nacional. Jesus estava sendo claro em uma restauração e uma expansão espiritual. Porque é muito fácil nós perdermos o foco, é muito fácil nós perdermos a direção. A preocupação deles era o tempo do reino, mas Jesus estava revelando a urgência da missão. E quantas vezes nós, na nossa jornada, nós nos deparamos com tantas circunstâncias, nos envolvemos com tantas coisas, e o texto mostra que o foco do Senhor estava em mostrar quando o reino avança por meio dos seus discípulos. Jesus estava direcionando o pastor Josimar, o olhar dos discípulos,
Não necessariamente para o trono em Israel, pastor João, mas para as almas do mundo inteiro. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a pergunta era, quando? E Jesus vai nos mostrar enquanto. Quando eles estavam questionando sobre data, e Jesus vai dizer, enquanto vocês caminham, testemunhem. E eles estão perguntando quando, e ele está dizendo, enquanto. E vocês estão perguntando quando, e Jesus, enquanto caminham, testemunha, enquanto vive, discipula, enquanto espera, avance. Irmãos, um dos maiores perigos que nós corremos nos próximos anos, não que nós vamos nos omitir, o nosso papel como cristão na nossa sociedade, mas nós podemos perder muito tempo discutindo política, e nós podemos perder muito tempo discutindo uma série de coisas, e quando o reino vai ser restaurado, e nós vamos esquecer que a nossa principal razão como igreja neste lugar, é ser sal, é ser luz, é pregar o evangelho da graça de Deus, irmãos. É o evangelho que vai transformar essa nação. É a igreja que tem a resposta do mundo, irmãos, porque a resposta que o mundo precisa, irmãos, é a igreja que vai, e a igreja que leva a esperança, aonde a esperança não chega, porque aonde você está, você é instrumento do Senhor, para levar esperança, aonde Deus te colocou. Essa é a igreja que vai. O Pai, irmãos, cuida dos tempos, e nós cuidamos da missão. O grande problema é que nós estamos querendo cuidar dos tempos. O grande problema é que nós estamos, de alguma maneira, nos envolvendo dia após dia. E nós pesquisamos, e nós queremos saber os tempos. Não que isso seja ruim, nós precisamos. O problema é quando nós fazemos só isso e esquecemos da missão. E quando nós pensamos que mais de 70% dos crentes brasileiros nunca compartilharam a sua fé com ninguém, isso nos mostra aonde está o nosso coração. Igreja que vai, é a igreja que vive o propósito do Senhor. Ah, irmãos, muitas vezes nós estamos olhando no relógio, à espera, olhando o relógio de Deus, quando na verdade nós devemos obedecer a Deus e viver a missão. A grande questão é que há muitas igrejas, muitos de nós estamos perguntando, quantos virão até nós? Mas a grande pergunta é, a quem Deus está me enviando hoje? Mais do que perguntar, Deus, quantos virão até nós? A grande questão é, Deus, para onde o Senhor está me enviando agora? Por que o Senhor me trouxe nesse lugar? O que o Senhor quer aqui comigo esses dias? O que o Senhor quer falar comigo? Olha, a igreja que vai, o discípulo que vai, é aquele que é orientado pelo propósito de Deus. E quando a gente fala para ir, irmãos, nós estamos falando num Brasil que vai te aparecer um mapa aqui agora, que nós precisamos trabalhar urgentemente para mudar as cores desse mapa, porque nós falávamos sobre o Rio Juruá está aqui no oeste do Acre, ó. É essa região aqui, na parte de cima, aonde sequer nós temos chegado com força. Aí você olha o Marajó, aí você olha o interior de Alagoas, aí agora a gente olha o sul do Brasil. E quando a gente olha para o sul do Brasil, só de pensarmos que 73% das cidades de Santa Catarina, nós não chegamos. É isso, irmãos. É propósito. Igreja viva, é a igreja que vai. É a igreja que vai olhar para esse mapa e vai dizer, eu tenho um propósito com Deus de mudar a realidade dessa nação. O discipulado que transforma o Brasil, a igreja que transforma o Brasil, ela não está presa a um templo, mas ela anda com os pés do povo de Deus e vai aonde precisa estar. Qual é a nossa tendência? Nós queremos ficar em Jerusalém. Vamos ficar em Jerusalém. Jerusalém é maravilhoso. Jerusalém é maravilhoso. Mas a ordem é, até que sejam revestidos de poder. E nós já fomos revestidos no ato da nossa conversão. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. E essa é a segunda lição que esse texto nos ensina. A igreja que vai é uma igreja capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Mas vocês
receberão o quê? Ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Jesus sabia, irmãos, que essa missão era impossível para fazer pela nossa própria força. Jesus, com toda clareza, Ele nos mostra que seria impossível nós cumprirmos a missão de nós mesmos. Por isso, antes dEle enviar, Ele prometeu: vocês receberão o quê? O poder. Irmãos, eu quero repetir essa expressão de Atos capítulo 1, verso 8, a primeira parte. Mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu preciso lhe dizer uma coisa: no ato da sua conversão, você recebeu o poder do alto, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Não viva como se a sua trindade tivesse apenas duas pessoas. Viva lembrando que a sua trindade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo é Deus em você. Há muita gente que vive, fala com o Pai, fala com o Filho, mas esquece do que Jesus disse: é necessário que eu volte para o Pai, para que Ele, e Ele veio, e Ele está aqui entre nós. Foi Ele que mostrou Paulo, quando ele queria ir para Bitínia, Ele disse para ele aonde? Vá para a Macedônia. É Ele que nos dirige, é Ele que nos consola, é Ele que nos faz lembrar aquilo que Jesus nos ensinou na palavra. É Ele que é Deus em nós. É isso que Ele estava mostrando aos discípulos, porque se dependesse de nós, nós não iríamos cumprir a missão. É por isso que Lucas vai usar a expressão dunamis, porque dali vem uma dinamite. Não é na força humana, é no poder de Deus. Não é no carisma do palco, não é, meus irmãos, na questão estética. Não é nada disso, não é no espetáculo, é na experiência com Deus, é no poder de Deus, meu irmão. Meu irmão, não tem estratégia humana que faça a igreja crescer. Não tem estratégia. Você pode botar luz, pinta de preto, pinta de branco. Você vai fazer tudo isso. Mas, irmão, se o poder de Deus não estiver lá, nada vai acontecer, irmãos. Quando você começa a andar esse Brasil, irmãos, você entra em cada lugar. Porque às vezes a gente está acostumado, irmãos, por mais que a nossa capela é pequena, é aquela de 60, 70 pessoas, mas de alvenaria é bonitinha. Está pintadinha, tem um forro, o banco é gostoso, essa cadeirinha branca é uma bênção. Mas, irmão, tem hora que você está em cada lugar, não é, pastor Fernando? Tem hora que a gente está em cada comunidade, a gente está em cada lugar, irmãos. Mas a coisa mais maravilhosa do mundo é você chegar lá no sertão, meu querido pastor Alonso, e aí você entra debaixo, muitas vezes, de uma árvore daquela, caçando uma sombra, e o culto é lá hoje. E aí você diz assim: mas o culto vai ser aqui, vai ser aqui. E aí os irmãos chegam, e aí os irmãos começam a adorar Jesus. E aí você vê uma coisa, meu irmão, a presença de Deus naquele lugar. Sabe por quê? É isso que o Senhor está dizendo, meus irmãos. A igreja que vai, ela não vai na força humana. Ele estava mostrando aos discípulos: se vocês quiserem ir na força de vocês, vai dar errado. Irmãos, eu tenho pesquisado, isso é minha paixão. Aqui quem convive mais perto de mim sabe, crescimento, desenvolvimento de igreja. E aí eu fico notando, tem gente que quer crescer a igreja a todo custo. E aí ele vem ao Multiplique, achando que aqui ele vai achar uma receita mágica para crescer a igreja. Irmãos, não tem receita para crescer a igreja, irmãos. Tem poder de Deus, meu irmão. Numa casa, você entra num pequeno grupo, só de você entrar ali, a pessoa fala assim: meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Isso aqui é diferente. Eu cheguei aqui hoje, eu estava perturbado, e eu estou saindo dessa... Quem lida com um pequeno grupo sabe do que eu estou dizendo. Quantas pessoas chegam num encontro que não tinha nada, era um sofá às vezes até rasgado, era uma casa simples, mas aquele lugar estava cheio da presença de Deus. Pode ser numa casa bonita, pode ser num lugar simples, mas o que Jesus estava dizendo é: eis que vocês são cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Igreja que vai é capacitada pelo Espírito. Igreja que vai é uma igreja, meus irmãos, que não vem do poder da impressão. Nós temos uma geração querendo impressionar para impulsionar.
Meu irmão, se tu quer impressionar para impulsionar, pula fora. Porque o poder não vem de nós, não. O poder vem dele, por ele e para ele. Toda a glória é dele. Nós não temos capacidade de impulsionar nada. É isso que o texto está nos mostrando. Sem ele, meus irmãos, é apenas uma reunião. Sem ele, é uma igreja que observa. Mas quando ele chega, meus irmãos, e a igreja obedece, há uma revolução. Irmãos, eu fico impressionado, tem muitos testemunhos aqui. Eu queria agora poder começar a chamar pastores aqui para contar de revolução, pastor Fernando. Eu queria chamar o Ronaldo aqui agora, para o Ronaldo contar a revolução de Jordânia. Eu queria chamar o Mike para contar a revolução. Eu queria chamar o Van Dyke para contar a revolução. Queria chamar meus amigos queridos, o Antônio Filho, irmãos. Para o Antônio Filho subir aqui e contar a revolução que está acontecendo lá no Jardim do Mulato. Ele vai ser preletor aqui, o pastor do Jardim do Mulato é preletor na conferência. E ele vai contar a revolução. Uma cidade de 4.000 habitantes, eu acredito. O que Deus está fazendo lá, irmãos. Dezenas de PGMs na cidade, gente sendo impactada pelo poder de Deus. Você chega lá no templo, você chega naquele lugar, você olha para a Jordânia, você vai vendo o que Deus está fazendo nessas igrejas. Você vai lá em Goianinha, quando você chega em Goianinha, irmãos, você entra lá em Goianinha, você fala assim, meu Deus, Deus está presente nesse lugar. A grande diferença das igrejas que estão se desenvolvendo, irmãos, não são igrejas que têm estratégia, são igrejas firmadas na Escritura, na palavra de Deus, doutrina bíblica e poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos a Escritura, nem o poder. As igrejas que se desenvolvem são essas. Igrejas bíblicas, igrejas que, claro, usam ferramentas no seu contexto, mas não estão baseadas nelas, não estão baseadas, meus irmãos. E aí uma coisa importante, irmãos, o Espírito Santo não veio para encher templos, ele veio foi para encher a nossa vida. Se tu veio aqui buscando encher um templo, tu está no lugar errado, irmão. Vou fazer uma coisa agora que Batista detesta, fala para o irmão que está do teu lado. A gente não gosta disso não, mas fala para ele, se tu veio aqui para encher o templo, tu está no lugar errado, porque nós estamos aqui é para ser cheios de Deus. Essa é a questão, irmãos, essa é a questão. Se tu está buscando um lugar para encher templo, irmão, tu está no lugar errado. Essa é a questão. Às vezes nós estamos muito focados na estratégia, nós estamos, claro, irmãos, todos nós, eu não conheço, irmãos, tenho tido a alegria de rodar essa nação, com os meus amigos pastores, junto com o pastor William, com esse time lindo de pessoas que servem com alegria, pastor Ilquis, eu não conheço um pastor que não deseja que a sua igreja se desenvolva, mas isso tem um limite, irmãos, e tem muita gente abrindo mão da doutrina, tem muita gente abrindo mão da eclesiologia séria, bíblica, coerente. Tem muita gente abrindo mão dos valores, dos princípios, da nossa história, em números. Irmãos, nós não precisamos disso. Nós precisamos de igrejas saudáveis, porque igrejas saudáveis que vivem, pregam a palavra e vivem no poder do Espírito Santo, naturalmente elas vão se desenvolver. Nós precisamos permanecer na videira. João 15 diz isso. 11 vezes o verbo permanecer vai nos mostrar. Permaneça, 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 que eu vou fazer dar muito fruto, porque sem mim... É isso, muita gente frustrada porque está querendo número, muita gente frustrada que está querendo que a coisa aconteça. Acalma teu coração, meu irmão. Permaneça e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, irmãos, eu amo o livro do Langston, com todo respeito, eu amo demais. Uma hora, se você tem ele lá, fiquei tão feliz, pastor, da convicção reeditar, e está ali, ó, se você não tem, passa lá e compra o Langston. A teologia dele sobre o Espírito Santo. Vai lá, leia.
É aquilo ali que nós aprendemos, irmãos, desde berço na nossa cartilha. Essa é a nossa cartilha. A cartilha em que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. É Ele que dá a voz, irmãos. É Ele que dá o comando. E aí eu vou dizer uma coisa, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, muitas vezes nós achamos e queremos confiar na estrutura, na metodologia, na estratégia, irmãos. É o poder do Espírito Santo, irmãos. Nós somos gratos pela tecnologia, gratos pelo planejamento, gratos por tudo isso. São ferramentas preciosas, mas o poder que transforma, o poder que revigora, o que muda a história, é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te dá a voz de comando. E aí eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo? Qual foi a sua última decisão que foi tomada com clareza, que o Espírito Santo tomou a sua agenda e mudou a sua história? Qual foi a última vez que a sua agenda, o seu planejamento foi moldado pela direção do Espírito Santo? Como Paulo, nós estamos indo para Bitínia, não vamos mais, porque tem um macedônio gritando, e o macedônio está dizendo: passa a Macedônia. Abra Atos 16 e confira as Escrituras. Lá foi o Espírito Santo que dirigiu Paulo. Qual foi a última vez que o planejamento da tua igreja foi mudado pelo Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? Quando nós entendemos isso, mesmo que nós possamos estar desanimados, nós somos levantados pelo poder de Deus que há em nós. Igrejas cansadas, elas são reavivadas. Discípulos se tornam missionários. Ah, meus irmãos, talvez um dos nossos grandes desafios como denominação é que a gente nem sequer canta mais o hino 171. E talvez aqui tem uma geração que não sabe qual é. Lembra qual é? Aviva no Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do alto céu. Está lá no Cantor Cristão, irmão, 171. Nós precisamos voltar, irmãos, a pedir o Senhor para colocar fogo no nosso coração, irmãos. Sem dúvida alguma, nós sabemos que muitas vezes a palavra fogo nas Escrituras, ela tem uma conotação. E eu já vou dizer isso, porque talvez você está aí na cadeira dizendo: ah, o pastor, fogo é para consumir. E eu concordo com você, e vamos pedir para Ele mandar fogo na nossa vida, para consumir a nossa língua, o nosso pecado, a nossa incredulidade. Vamos falar com Ele: consome, Senhor, a minha vida, me consome, porque dia que eu for consumido, a Tua glória será manifesta. Tem muito crente vivo, irmãos, entre nós. Nós estamos precisando morrer, irmãos. Nós estamos precisando de um grande velório, irmãos. Porque dia que esse grande velório acontecer, irmãos, vai nascer entre nós, irmãos, um grande movimento ainda muito maior que nós não vimos. Mas é necessário morrer, porque enquanto a nossa carnalidade, enquanto nós formos dominados por nós mesmos, enquanto nós formos dominados pela nossa própria vontade, pelo nosso eu, por aquilo que nós achamos que deve ser feito, e nós fazemos isso, não chegaremos a lugar nenhum, a pouco lugar. Mas dia que nós morrermos, irmãos, dia que verdadeiramente nós vivermos, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, muita coisa vai acontecer. É o Espírito Santo que liderou Filipe, é Ele que liderou Pedro, é Ele, irmãos, que liderou Begbe para atravessar o oceano e chegar aqui. Foi Ele. Agora, irmãos, eu vou terminar porque a hora já foi. A igreja que vai, ela é orientada pelo propósito de Deus. Não fica aí discutindo coisa que não deve discutir. Faça o que Deus mandou fazer. A igreja que vai é captada e capacitada pelo Espírito Santo. Mas agora, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui com muito respeito aos nós pastores que estamos envolvidos no movimento de pequenos grupos. A igreja que vai, ela é enviada do Senhor para o mundo.
Um grande risco que nós corremos. E olha o que o texto diz. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja começa a se desenvolver, graças a Deus, é uma bênção. Você está ali, abre os primeiros pequenos grupos, a coisa começa a avançar. E aí você começa a discipular as pessoas que você conhece. Normalmente nós aprendemos sobre evangelização relacional, e nós nos tornamos uma igreja relacional, e isso vai se desenvolvendo. Mas sabe qual é o perigo? A gente sai de um extremo e vai para outro. E qual é o outro extremo? Uma igreja relacional que só evangeliza em Jerusalém. É uma igreja que só olha para Jerusalém agora. E ela está impactada com Jerusalém, porque o movimento está crescendo. E está chegando gente no culto. E agora são 10, 20, 30, 50 casas. E se tem uma coisa que pastor gosta, é logo botar um mapa da cidade. E aí ele começa a botar PGM no mapa assim, ó. E ele diz assim, nós vamos tomar a cidade. Glória a Deus por isso. Só não esqueça de uma coisa. É Jerusalém, Judeia, Samaria. Veio a campanha de missões mundiais. Aí você fala assim, não, missões mundiais não. Nosso negócio é só aqui em Jerusalém. Mas como é que seu negócio é só Jerusalém? A sua Bíblia em Atos 1,8 está dizendo que você recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me testemunhas só em Jerusalém. Tem um apunhado de Bíblia aqui que só fala isso. Aí agora é só Jerusalém. Ficamos só em Jerusalém. Aí a gente esquece. A gente esquece que é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante. E eu vou terminar. Jerusalém é onde nós estamos. São as pessoas que nós nos relacionamos. Judeia é a região ao nosso redor. É por isso que quando chega o movimento de missões estaduais, não faça de conta que não é com você. Não faça de conta que aquelas igrejas que estão fechando perto da tua, não é problema teu, é problema nosso. E nós vamos trabalhar para revitalizar e não deixar nenhuma igreja batista fechar, irmãos. Nós não podemos receber mais chave de templo, pastor Fernando. Nós temos que comprar e arrumar mais chave. Nós precisamos abrir templo fechado. Nós não podemos ver isso e achar que isso é natural. Nós estamos agora juntando igreja, irmãos. Nós precisamos multiplicar a igreja. Nós precisamos alargar a nossa visão. Mas chega missões estaduais, chega a Judeia, você diz assim, não, isso aqui é problema da convenção. Não vou me envolver com isso não. Aí, Judeia, quem vem agora? Samaria. É gente diferente. Aí, vem os irmãos ciganos. Passa lá perto de você, mas tua igreja não sabe nem quem é cigano. Você ama o povo cigano? Você tem investido no povo cigano? Você tem investido nos quilombolas? Você está investindo no ribeirinho? Você está investindo para salvar os indígenas? Você está investindo para alcançar gente não alcançada, gente que é diferente? Aqui o texto estava falando Samaria. Imagina um judeu ouvir que ele ia ter que na Samaria pregar o evangelho. É gente que pensa diferente da gente. É gente que age diferente da gente. É gente que tem uma cultura diferente da nossa. Irmãos, outras etnias que estão no Brasil merecem ouvir sobre Jesus como eu e você merecíamos. E eu e você somos tão pecadores quanto eles. Mas às vezes a gente se acha melhor. Tem uns aí que a gente acha que é só homem-bomba. Não merece nem o céu. Isso é um grande equívoco, irmãos. Um grande equívoco. Missões locais, Jerusalém. Missões estaduais, a Judeia. Samaria, quem pensa diferente. E aí a gente vai avançando. Os confins da terra. Aí você olha para esses lugares distantes. O Brasil é um continente e o mundo. É por isso que nesse Multiplique, você vai ver aqui amanhã. Amanhã é quinta-feira o pastor João Marcos vai estar aqui pregando para nós, irmãos. Nós vamos ouvir a Junta de Missões Mundiais aqui na quinta-feira. Porque Igreja Viva é igreja aqui, mas não vai só no bairro não. Ela vai nas nações. Ela vai para os ribeirinhos. Ela vai para a Amazônia. E aí, sabe qual é o perigo que você está correndo aqui esses dias? Ou ser chamado para ser missionário numa dessas regiões.
ou a sua igreja ser desafiada e plantar uma igreja lá em Santa Catarina, ou a sua igreja ser desafiada a abraçar, irmãos, uma igreja lá no Amapá. O Amapá tem 54 igrejas, 26 sem pastor. Você sabia disso? Essa é a realidade, irmãos. Mas às vezes nós estamos olhando apenas para onde? Já estava preocupado com o Alessandro com essa bandeira aqui. Nós estamos olhando apenas para onde? Para Jerusalém. Irmãos, igreja que vai, é a igreja que vai às nações. A fé, irmãos, que não atravessa fronteiras, ela não entendeu a cruz. Grava isso aí no teu coração. A fé que não atravessa fronteiras, ela não entendeu a cruz. Pedro foi testemunha em Jerusalém. Filipe foi testemunha em Samaria. Paulo, até os confins do primeiro império. E nós, irmãos, somos chamados para ir às nações. Eu quero convidar você a ficar de pé. Igreja que vai, irmãos, faz o reino avançar. Igreja que vai, irmãos, ela é chamada para ir. Atos 1, irmãos. Atos 1 termina onde a missão da igreja começa. Essa é a verdade. Nós vamos entender isso de maneira clara. Jesus sobe, mas o Espírito Santo vem, e Ele está aqui entre nós. Irmãos, o mestre parte, mas o movimento continua. Nós somos os novos capítulos de Atos que estão sendo escritos. Nós estamos escrevendo na nossa geração. E aí, Jesus não deixou um monumento, Ele deixou um movimento. Ele não deixou um prédio, Ele deixou um povo. Quando a gente entende isso, irmãos, irmãos, quando a gente entende esse propósito do Senhor na nossa vida, quando a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo, quando a gente busca e vivencia a plenitude do Espírito. Vou repetir isso, a plenitude do Espírito. Batizados nós já somos, selados nós já somos. Mas há uma grande diferença entre ser selado e ser pleno. Pastor Sammy Tipt me ensinou isso de maneira muito extraordinária. Ele disse que a plenitude na nossa vida, ela se dá quando o nosso coração, no tempo da busca, da leitura da palavra, da devoção, em oração, em silêncio para ouvir o Espírito Santo nos falar, o nosso coração se encontra com o coração de Deus. E aí quando o nosso coração se encontra com o coração de Deus, o que está no coração de Deus vem para o nosso coração. E o que está no coração de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O mundo perdido, as nações. E olha que interessante, todas as vezes no Novo Testamento que nós vimos alguém pleno do Espírito, a reação não era pular, a reação não era gritar, a reação era arrependimento, confissão de pecado e proclamação da palavra. Isso é plenitude no Espírito.